Olá, você está no canal Mensageiro da Esperança, eu sou o evangelista Glaucio Honório. Nesse vídeo nós vamos fazer aqui um pequeno resumo, destacar alguns tópicos importantes a respeito da profecia de Daniel 2. Vocês já perceberam que eu coloquei alguns shorts aqui no canal falando a respeito de alguns tópicos desse capítulo 7 de Daniel. Mas antes eu quero pedir a você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, que você vá lá, deixe o seu like, porque o seu like é muito importante para subir a visualização do canal na plataforma do YouTube, e que você compartilhe cada um desses nossos conteúdos com os seus amigos, familiares, vizinhos, parentes, pessoas próximas a você. Como vocês puderam perceber, vocês podem perceber, eu estou num ambiente diferente daquele que eu estou acostumado a gravar. Eu estou viajando, estou em viagem. Estou passando uma semana aqui na casa da minha sogra, em Sumaré, aqui próximo a Campinas, São Paulo. E eu não estou aqui com o meu ring light, não estou aqui com o meu suporte, não estou na minha casa. Então, pode ser que você tenha aí não uma qualidade de vídeo tão boa, de áudio também, mas a gente vai fazer aqui, para a glória de Deus, a gente vai falar um pouco sobre o capítulo 7 de Daniel. Nos vídeos anteriores, eu procurei fazer aqui um panorama do que trata o capítulo 7 do livro de Daniel. É uma visão que Daniel teve, 4 animais. O primeiro animal, um leão com asas de águia. O segundo animal, um urso. O terceiro animal é um leopardo com 4 asas de ave. O quarto animal, um animal terrível e espantoso, dente de ferro, unhas de ferro, com 10 chifres. Esse último animal, diferente de todos os outros que Daniel havia visto. Então, algumas coisas importantes a destacar a respeito desta visão que Daniel teve. A visão de Daniel 7 é um complemento com maiores detalhes da visão que Nabucodonosor teve no capítulo 2. Tá? Então, é uma visão expandida da profecia que Deus começou a revelar no capítulo 2 de Daniel. Outro ponto importante a respeito desta profecia do capítulo 7 de Daniel. Cada um desses 4 animais, segundo o que está escrito em Daniel, no capítulo 7, verso 17, são reinos que se levantarão da terra. Está aqui, levantarão no futuro, porque o profeta Daniel está escrevendo no seu tempo. Então, esses reinos já se levantaram, esses reinos sucessivos já dominaram sobre um determinado período e contexto histórico, e nós estamos aqui fazendo uma análise pós a época de Daniel. Um terceiro aspecto importante a ser destacado é da onde surgem esses 4 animais, em que momento histórico, em que local do mundo surgem esses 4 animais. Então, segundo o que está escrito em Daniel, no capítulo 7 e no verso 2, a Bíblia diz: falou Daniel e disse: eu estava olhando durante minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. Este mar grande é o mar Mediterrâneo. O mar Mediterrâneo, ele pega uma área geográfica, mesmo nos tempos do Antigo Testamento, do Novo, e atualmente, pega uma área geográfica qual seja norte da África, o Oriente Próximo, que também é conhecido de Oriente Médio, e a Ásia Menor e a Europa. Então, esta área geográfica, banhada pelo mar Mediterrâneo, seria o local do mundo de onde surgiriam esses 4 reinos. 4 reinos sucessivos surgindo na região geográfica banhada pelo mar Mediterrâneo. O que esses reinos, cada um deles, faria
Então, cada um desses reinos, de alguma forma, estaria envolvido, direto ou indiretamente, com a opressão do povo de Deus. Ou sendo utilizados por Deus, como foi o caso de Ciro, que foi o primeiro rei persa, nesse contexto de domínio imperial, foi usado por Deus para a libertação do povo de Israel, do povo de Judá, do cativeiro babilônico. Então, esses 4 reinos têm uma ligação direta com o povo de Deus. Ou sendo utilizados por Deus para, de alguma forma, terminar com a opressão que estava sendo colocada sobre esse povo, ou para asseverar, afirmar, aprofundar ainda mais esta opressão. Um destaque importante é o que é feito pelo próprio Daniel a respeito do 4º animal. E está escrito no capítulo 7, 23. Então ele disse, o 4º animal será um 4º reino na terra. Então, animal reino. Não fica dúvida, porque a Bíblia é quem está dizendo que cada um dos animais são reinos. Então, o 4º será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra, pisará os pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. Então, após a desfragmentação, após a desestruturação do 4º reino, surgiriam 10 subdivisões desse reino que teriam domínio sobre também uma parte do território que era pertencente a esse império. O verso 24 ainda diz o seguinte: os 10 chifres correspondem a 10 reinos que se levantarão daquele mesmo reino. Depois dele se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, abaterá 3 reis. Verso 25: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e consumir até o fim. E o verso 27. O reino, o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno. Todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Então, o destaque que é dado aqui à profecia é que Daniel ele teve o interesse em conhecer a respeito não apenas do 4º animal, mas daquele chifre que era menor do que os outros, apesar de ser menor, era mais forte, que tinha olhos, que tinha uma boca que falava com insolência palavras contra Deus. Então, o anjo vem explicando para Daniel quem era o 4º império, quem eram os 10 chifres, que dentre esses 10, 3 seriam destruídos e que apareceria um outro chifre, o chifre pequeno, que ele dominaria durante um período que a Bíblia vem dizendo 1 tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Num dos shorts que eu fiz eu falei sobre isso, que esse período não é um período curto de tempo, que esse é um longo período de tempo, que 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo pode ser traduzido como 3 anos e meio proféticos, 3 anos e meio proféticos, ou 1.260 dias proféticos, que são iguais a 1.260 anos. Então, este poder do chifre pequeno teria um domínio de 1.260 anos após a desestruturação do 4º império. E o que o chifre pequeno faria? No verso 21, vem dizendo: eu olhava e eis que o chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio a unção de dias e fez justiça aos santos, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino. Se nós fizermos aqui uma análise do que diz a Bíblia, e sem colocar aqui uma visão teológica da igreja A, da igreja B, nós iremos entender que a partir da Babilônia, e começa, o ponto de partida é a Babilônia, porque isso está dito lá no capítulo 2 de Daniel, se sucederiam 4 impérios.
E a história diz que os 4 impérios que se sucederam naquela região geográfica banhada pelo Mar Grande ou Mediterrâneo foram, sucessivamente, a partir do Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego e o Império Romano. A Bíblia diz que o 4º Império teria o seu fim. A história diz que devido a um determinado número de acontecimentos, o Império Romano foi perdendo o domínio até que ele foi dividido em 2, Império Romano do Ocidente e Império Romano do Oriente, e que no final do 5º século da nossa época houve a desestruturação do Império Romano do Ocidente. Continuou o Império Romano do Oriente, tendo sede lá em Constantinopla, que depois virou o que nós conhecemos hoje, a cidade de Istambul. Mas, a partir do 6º século, houve uma consolidação do poder do bispo de Roma, que expulsou as tribos germânicas de Roma, consolidou o seu poder e juntamente com outros núcleos de poder no território que hoje é conhecido como Europa, foram se estruturando poderes políticos que deram origem ao que nós chamamos de Idade Média. Então a Idade Média começa com a desestruturação do Império Romano, porque quando Roma ela é invadida por algumas tribos germânicas, marca o fim do Império Romano do Ocidente, marca uma série de disputas entre o bispo de Roma e esses poderes invasores, e quando, no 6º século, mais precisamente no ano de 1538, o bispo de Roma expulsa a última tribo germânica e consolida o seu poder, é consolidado então o poder do Papa, poder papal. O Papa passa a ser um dos poderes políticos com influência na Europa, com influência no que nós chamamos de Idade Média, e esse poder ele vem sucessivamente, progressivamente aumentando até chegar num ápice, que é o período ali dos séculos 10 em diante, mais precisamente quando começa a Inquisição, quando começa uma série de perseguições aos cristãos que não eram católicos romanos, e até o ápice desse poderio, dessa perseguição, quando começa a Reforma. Então, a partir do início da Reforma Protestante, lá pelos idos do século XVI, principalmente com um grande ícone da Reforma, não único, mas um dos grandes ícones, Martinho Lutero, esse poder papal começa a perder influência, até que Napoleão ordena a prisão do Papa Pio VI por um dos seus generais, o general Berthier, no ano de 1798. Essa sucessão de acontecimentos, a Bíblia ela coloca de uma forma ampla no capítulo 7 de Daniel, mas a profecia ao longo da história foi se desenrolando, foi se consolidando, e de uma forma ou de outra o povo de Deus, seja o povo de Deus na antiguidade, Israel, ou sejamos nós, a igreja cristã, após Jesus ter estabelecido a sua igreja, estamos envolvidos nesse conflito entre as forças do bem e as forças do mal, neste capítulo aqui, representado pelo chifre pequeno, pelo poder papal, que não apenas perseguiria os santos do Altíssimo, mas falaria palavras contra o próprio Deus, e durante um período longo de domínio, que é representado na profecia por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 1260 dias / 1260 anos literais. Dias proféticos, anos literais. O que eu quero terminar aqui esse vídeo falando com você é o seguinte: Deus, ele não falhou em sua promessa. Aqui está dizendo
que logo após a perda do período, logo após o fim do domínio, do período de domínio do chifre pequeno, Deus estabeleceria o seu tribunal. O tribunal de Deus seria estabelecido após o período de 3 anos e meio proféticos, 1260 dias proféticos ou 1260 anos. Após esse período de domínio do chifre pequeno, Deus estabeleceria o seu tribunal. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio. Tirar o domínio do chifre pequeno, para o destruir até o fim, para fazer o juízo divino e para prenunciar os últimos acontecimentos anteriores à volta de Jesus. Então, meu amigo, minha amiga, irmão e irmã, que está me ouvindo nesse momento, nós estamos no período que antecede a volta de Jesus. As últimas profecias estão se cumprindo. Eu e você precisamos tomar a decisão de estar ao lado de Cristo e de nos prepararmos para o seu retorno. Eu quero terminar por aqui. Peço a você que compartilhe esse conteúdo, que ore por esse canal, para que nós possamos aumentar o número de inscritos e propagar ainda mais as mensagens da Palavra de Deus. Quero orar para que você tome a decisão correta nesse momento, para que você estude a Bíblia e para que você se prepare para encontrar com Jesus, porque brevemente Ele estará retornando. Maranata, o Senhor logo vem. Até o próximo vídeo. Tchau.